Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais um culto de domingo pela manhã e nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de meditarmos na palavra do Senhor, de podermos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Estamos no mês de maio e o mês de maio é o mês da família. Nós estamos comemorando o mês da família e temos trabalhado o tema no mês de maio: família saudável em um mundo doente. Estamos trabalhando esse tema, amados, porque acreditamos que uma família saudável é uma família que tem Cristo como Senhor dessa família, né? E também entendemos que família é um projeto de Deus, né? O próprio Senhor, o nosso Deus, foi Ele quem realizou o primeiro casamento, por assim dizer, lá no Jardim do Éden, quando Ele entendeu que não era bom que Adão estivesse só, e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora. Também temos Jesus em seu primeiro milagre nas bodas de Caná, e o primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, acontece num casamento. Então, aqui está a importância da família, né? Temos outros textos que podemos citar a importância da família, mas fica claro que a família é projeto de Deus. E por isso nós temos então dedicado esse mês de maio, que já é comemorado mundialmente como o mês da família, né? Porque tem o Dia Internacional da Família no dia 25, não é? E temos trabalhado esse tema, família saudável em um mundo doente. E não será diferente hoje pela manhã. Nós vamos falar um pouco então sobre família. Mas e quando a família, parte da família crê em Cristo e parte da família então fica voltada para o seu passado? Essa é a grande questão. Existem muitas famílias onde parte da família mantém os seus olhos fixados no Senhor e a outra parte, ou um único membro, ou mais de um membro, fica olhando para o seu passado, desejando viver a vida de antes. Quando isso acontece, toda a família sofre, porque esse membro que olha para trás, ele fica angustiado com as coisas que passaram, com as coisas que ele viveu, com as coisas que lhe disseram, e tudo isso é compartilhado no seio familiar. E muitas vezes a família, que deveria de caminhar numa nova direção, acaba por muitas vezes tendo muitas discussões, desavenças, em função desse familiar que fica olhando para o seu passado. Eu gostaria de convidar você a um texto muito conhecido, Gênesis capítulo 19, versículo 12. Gênesis 19, nós vamos ler o versículo 12 e leremos outros versículos, amados, para começarmos a construir esse pensamento juntos, né? Pedindo a Deus a direção, a compreensão e que Deus possa falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 19, 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Veja o versículo 13. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Veja, nós todos conhecemos essa passagem, né? Sodoma e Gomorra era um local altamente pecaminoso, onde homens se relacionavam com crianças, enfim, era altamente pecaminoso, e tudo isso chegou até o trono da graça de Deus, e Deus resolveu destruir este lugar. Isto não se deu do dia para a noite. Esse povo teve tempo suficiente para se arrepender, para buscar uma nova direção, mas permaneceu no caminho do pecado. Deus então resolve destruir essa região, esse povo, e envia anjos para este lugar. Mas antes disso, é importante que a gente ressalte que Abraão, sabendo que seu sobrinho Ló estava nessa região, ele argumenta com Deus. Amados, esses argumentos de Abraão se comparam muito às orações que nós fazemos hoje, conversando com o nosso Pai. Veja que os argumentos de Abraão são escutados por Deus, a ponto do Senhor dizer o seguinte. Veja, Abraão aproximou-se dele e disse, capítulo 18, versículo 23 de Gênesis:
Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Versículo 29. E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão. Longe de ti tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Veja, e agora então lá no versículo 32 do capítulo 18 de Gênesis. Então Abraão disse ainda: não te ireis, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados. Ele respondeu, por amor aos 10, não destruirei. Veja, Abraão está intercedendo em favor da sua família e também daquele lugar, é claro, e das pessoas justas que estavam naquele lugar. E Deus está ouvindo os argumentos de Abraão. É claro que Deus não vai mudar, porque antecipadamente ele já sabia qual era o destino daquele lugar. Deus, ele conhece todas as coisas antecipadamente. Ele sabia quantos justos haviam naquele lugar. Mas ele ouve o argumento de Abraão. Então é importante entender que Ló, suas filhas, sua esposa e até genros, caso eles tivessem acreditado em Ló, teriam sido salvos. Ou seja, seria a salvação da família de Ló, e essa família se estenderia até os genros, filhas, esposa. Deus quer salvar as famílias. Deus quer agir nas famílias. Deus tem um plano de salvação para as famílias. Mas, amados, muitas vezes dentro da família tem uma única pessoa que não compreende isso, que fica voltada para o passado. E é disso que eu quero falar. Uma família onde ela deveria de receber um tratamento de Deus, ela deveria de ser restaurada pelo Senhor Jesus, mas muitas vezes essa família sofre porque um membro, 2 membros ou alguns membros dessa família resolvem ficar fixados no passado. O que o Senhor está propondo para Ló é uma vida nova, é deixar o passado para trás, é deixar aquela vida de pecado, onde o local onde ele vivia era altamente pecaminoso. Isso não quer dizer que eles pecavam, mas o local onde eles viviam era altamente pecaminoso, e eles têm a oportunidade como família de deixar tudo isso para trás. É preciso que todos compreendam que é uma grande oportunidade, que é deixar o passado no passado, é a oportunidade de ter uma nova vida, de viver num lugar diferente, de viver por valores diferentes, por crença diferente, sem ser assolado pelo pecado que a porta bate. Mas, amados, muitas vezes um único membro, ele fica olhando para o passado. E nós veremos isso aqui. Veja, nós vamos ver a orientação então dos anjos à família de Ló, versículo 15 do capítulo 19 de Gênesis. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Amados, o que nós precisamos compreender, meus amados, é que os genros de Ló, eles não estavam ali naquele momento, porque eles não creram naquilo que Ló estava comunicando a eles, dizendo: olha, o próprio Deus mandou avisar através de anjos que ele vai destruir a cidade. Há uma oportunidade para todos nós. Há uma oportunidade para que nós possamos viver uma vida nova. E a oportunidade não era para Ló, era para a família. Tanto que os anjos perguntam: vocês têm genros? Então, incluía os genros, incluía a família inteira. Amados, Deus nos dá a oportunidade, muitas vezes como família, de ter a nossa casa restaurada, de ter a nossa família restaurada, de ter a nossa família com saúde espiritual, de ter a nossa família toda em Cristo. Mas é claro que essa é uma decisão individual, mas se todos individualmente decidem seguir a Cristo, então essa família, essa casa, ela passa a viver por padrões do céu, ela passa a viver as bênçãos do Senhor,
para todos os indivíduos e para esta família como um todo. É claro que muitas vezes Deus abençoa a família porque há um único crente naquela família. Mas há bênçãos individuais. Há propósito de Deus individuais, aonde Deus quer agir na minha vida e na sua vida de forma individual. Mas há um propósito de Deus para as famílias. A Bíblia ela deixa muito clara a importância da família. Amados, se a família é saudável, se a família está em Cristo, e se todas as famílias da terra estivessem em Cristo, nós viveríamos numa sociedade saudável, onde o homem não olharia para o outro sem se importar com o sofrimento do outro, mas se importaria. Nós teríamos uma sociedade voltada para Cristo. E o que nós precisamos entender desse texto, e eu quero compartilhar isso com você, é que essa oportunidade não era oportunidade para Ló, mas para a família de Ló. Deixar o passado para trás. E aqui, irmãos, nós vamos ver que uma única pessoa da família vai se voltar para trás. E é isso que eu quero compartilhar com você, e eu quero desenvolver um pensamento com você. Eu gostaria que você me acompanhasse nisso. Veja, no versículo 17 do capítulo 19 de Gênesis, diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Veja, Ló estava tirando a sua família dali e a orientação do anjo era não olhe para trás. E aqui eu quero parar um pouco e meditar um pouco com você. Eu não sei se na sua família todos são crentes no Senhor Jesus ou se há alguém que não é crente. Ou alguém que mesmo sendo crente fica olhando para o passado. Amados, olhar para o passado é algo que nos aprisiona, que nos paralisa, que nos petrifica. Quem olha para trás não olha para frente. Aquele que fica fixado nas coisas do antes não desfruta das coisas do porvir. Porque está preso no passado, porque fica desejando fazer as coisas do passado, porque fica sofrendo pelas coisas do passado, pelas coisas que viveu, pelas coisas que ouviu. E tem muito crente no Senhor Jesus sofrendo pelas coisas do passado, querendo reparar o passado para viver o presente e o futuro, e não entende que o passado faz com que você não viva o presente na plenitude que deveria de viver, e não olhe para o futuro. Muitas vezes o presente é bom, o passado foi cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas o presente é bom e a pessoa não consegue enxergar o bom, o que é bom do presente, porque está olhando para trás, para aquilo que disseram, para aquilo que fizeram, para aquilo que a própria pessoa fez e entende que é errado. Não entende que a coisa do passado deve ficar no mar do esquecimento do passado, faz parte da nossa história. Nos lembraremos, sim, mas para glorificar a Deus porque Ele fez uma vida nova para nós. Nos deu a oportunidade de viver algo novo. E muitas vezes essa pessoa dentro da família causa dor e sofrimento, porque ela sofre com o seu passado e compartilha do seu sofrimento com seus familiares. Se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer a você que a sua solução está em Cristo, verdadeiramente em Cristo. Se você já é de Cristo, entenda que a palavra de Deus diz que o Senhor já nos perdoou de todo o nosso pecado. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Aquilo que você praticou, aquilo que você fez, serve apenas de lembrança para que você glorifique a Deus que te perdoou daquilo que você fez. E da mesma forma que o Senhor te perdoou, você deve perdoar. Porque é a forma de você se libertar do seu passado. É a forma de você deixar para trás aquilo que deve ficar no seu passado e seguir adiante. Porque o Senhor tem maravilhas para a tua vida e para a tua família. E muitas vezes ficar preso no passado não causa só dor a você, mas causa dor naqueles que te cercam dentro da sua casa. Porque sofrem por causa do seu sofrimento. Porque querem te ver feliz e você não tem sido feliz. Porque você tem olhado para trás. Tem ficado paralisado, não tem visto como a mão de Deus tem agido em teu favor, vive olhando para trás e murmurando das coisas. Deus quer fazer da sua família uma família abençoada. E Ele quer abençoar em nome de Jesus a sua casa.
os seus projetos, os seus planos, o plano da sua família. O projeto de Deus não é só para a sua vida, mas para a sua família. Mas muitas vezes a sua família tem deixado de viver as bênçãos do Senhor, porque você tem olhado para trás, porque você tem preferido manter os seus olhos fixados naquilo que já aconteceu, coisas que você não pode mudar, mas que tem te aprisionado. Eu volto a dizer, amados, aqui em Gênesis 19, a salvação não era para Ló, mas para a sua família, sua esposa, suas filhas e até para os seus genros. Os genros não foram salvos porque eles não acreditaram naquilo que Ló disse a eles. Porque se tivessem crido, eles também tinham saído e tinham sido salvos, não tinham morrido em Sodoma, em Gomorra, Sodoma. Amados, se nós não compreendermos isso, que há um projeto de Deus para as famílias, de restauração da família, de nova oportunidade para as famílias, amados, nós vamos ficar presos a um passado. A um passado que muitas vezes causa muita dor. E não causa dor no indivíduo, mas na família. Traz sofrimento. E Satanás tem usado isso como um acusador. E ele aproveita que você se sente culpado para lhe acusar mais ainda, para lhe tornar mais pesado esse fardo. Mas não é isso que o Senhor quer para você ou para a sua família. O projeto de Deus são famílias restauradas. São famílias abençoadas. São famílias que reflitam a glória de Deus. Deus quer ser, sim, o Senhor da sua família, da sua vida, de todos os seus familiares. Deus tem grande bênção para a sua família. Mas, se você tem olhado para trás, chegou o momento de perdoar aqueles que te disseram coisas que te fizeram sofrer, estão lá no passado. De se sentir perdoado pelo Senhor, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Deixar de olhar para trás para olhar para frente. Para seguir o Senhor, manter os seus olhos fixos no Senhor. Meu amado, se você não fizer isso, você corre o grande risco de ser destruído, e Satanás quer destruir a sua vida, esta é a grande verdade, e quer destruir as famílias. E essa é a brecha que muitas vezes ele encontra para trazer dor e sofrimento, discórdia, separação dentro da família. Porque enquanto parte da família está olhando para as bênçãos, um membro, dois membros estão olhando para antes do que aconteceu, olhando para o seu passado, olhando para aquilo que não podem mudar. Não importa mais quem você foi, não importa mais o que você fez, o que importa é que Cristo entrou na sua vida. E se ainda não entrou, precisa entrar. Porque a hora que ele entrar, tudo será transformado. Não só você, a sua família será abençoada, a sua casa será abençoada, haverá paz na sua família, haverá paz no seu coração. Você não se sentirá mais culpado ou preocupado com quem fez ou falou coisas para você, porque você vai aprender a perdoar. E perdoar não é eximir a pessoa das consequências dos seus atos. Perdoar é se liberar daquilo que nos aprisiona, de um sentimento que nos consome, de um sentimento que nos paralisa, que não deixa a gente ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a nossa vida e o quanto de bênçãos Ele tem para as nossas vidas. Meus amados, meus queridos amados irmãos, se você é um desses que tem olhado para trás, deixe o seu passado no passado. Entenda que a sua dor e o seu sofrimento têm trazido sofrimento para a sua família. Se você é um familiar que já não olha mais para o seu passado, mas tem visto o seu familiar sofrer, olhando para o seu passado, creia que através da oração o Senhor pode sim quebrantar o coração desse seu familiar e fazer com que ele deixe o passado no passado para viver as bênçãos do Senhor. Eu gostaria de continuar neste texto. Veja, versículo 26 de Gênesis capítulo 19. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Se nós ficarmos deixando o passado nos aprisionar, amados, não seguiremos para o novo. Não veremos as bênçãos do Senhor que o Senhor tem preparado para nós. Temos que deixar o passado no passado. Não só como indivíduos, mas como família. Se você tem na sua família um indivíduo, ore por ele. Clame ao Senhor pela vida dele, para que ele possa compreender essas verdades do Evangelho.
para que a gente possa seguir a Cristo, para que você possa seguir a Cristo, para que sua família seja uma família restaurada. Muitas vezes a sua família não é restaurada, porque há um membro, dois membros da sua família que continuam presos ao passado, desejando pecar, ou muitas vezes desejando buscar as coisas do passado que só lhe trazem sofrimento e dor. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Abra a sua Bíblia para que a gente possa meditar juntos na palavra do Senhor. Veja o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Satanás quer aprisionar a sua família. Muitas vezes usa um único membro dessa família que não o seguiu como os outros, continua olhando para trás para tentar aprisionar não só esse membro, mas toda a família. Mas para você, que já é livre em Cristo Jesus, não se permita a um novo jugo. O Senhor Jesus te libertou. Para você que faz parte dessa família e você individualmente tem olhado para o seu passado, eu gostaria de dizer a você que há liberdade em Cristo Jesus, há restauração em Cristo Jesus, que a sua família pode ser abençoada em Cristo Jesus e Ele deseja abençoar a sua família. Ele deseja transformar a sua família. Ele deseja mudar a história da sua família e a sua história individualmente, amado. Mas você precisa deixar o seu passado no passado e entender que Satanás usa isso como brecha para aprisionar você e também trazer sofrimento à sua família. Mas Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua casa. Deus tem bênçãos para a sua família. Eu gostaria que você também abrisse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Para você que faz parte de uma família e você tem sofrido com o seu passado, veja que palavra abençoada para todos nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É um convite do Senhor, não só para um indivíduo, mas para a família viver as coisas novas. É um convite do Senhor para que você que já vive as coisas novas e tem alguém na sua família que ainda continua olhando para o passado, continua vivendo no pecado, que continua sofrendo com aquilo que ele fez, com aquilo que ele ouviu, com aquilo que disseram, para que você ore, para que ele possa desfrutar dessa palavra abençoada que o Senhor deixou para nós. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nada do passado tem mais importância. Hoje eu preciso olhar para o novo de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que tudo que o Senhor quer são famílias que sim, tiveram a sua história, todos nós tivemos a nossa história, mas uma vez que conheceram a Cristo, que eles possam viver o novo de Deus, não só como indivíduo, mas como família. Cristo não quer a família olhando para trás, Ele quer a família seguindo para o novo. Ele não convidou Ló para uma nova vida, mas Ele convidou Ló e sua família para uma nova vida. E o Senhor faz esse convite para você nesse dia, para que você e sua família possam viver o novo de Deus, através de Jesus Cristo. Só Ele pode transformar a nossa vida, só Ele pode fazer da nossa família uma família saudável, só Ele pode pegar uma família que está partida ao meio, porque parte está em Cristo e parte não está. Só Ele pode fazer com que essa família seja uma família em Cristo, transformando o coração daquele que ainda não foi alcançado, fazendo com que ele enxergue que as coisas do passado são coisas do passado, que mais vale as coisas do presente
as coisas do presente e as coisas do porvir, porque o Senhor é conosco e Ele tem grandes bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Amados, eu gostaria de terminar essa palavra em Filipenses, capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, e é o apóstolo Paulo nos dizendo para a gente prosseguir para o alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Para você que ainda não esqueceu das coisas que ficaram para trás, saiba que o dia que você jogar essas coisas no mar do esquecimento, grandes bênçãos tem o Senhor para a sua vida. Nunca mais Satanás vai usar isso para aprisionar você. Nunca mais Satanás vai usar isso como brecha para fazer a sua família sofrer. Porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Fique na graça e na paz de Jesus.